Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. A crise econômica atinge todo o país. O número de desempregados já passa de 13 milhões e meio. A quantidade de famílias endividadas chega a quase 60%. Aqui em Brasília, a situação não é diferente. 322 mil pessoas querem voltar ou entrar no mercado de trabalho. E os desafios são muitos. O principal é gerar mais empregos e, assim, ativar a economia. Mas como fazer isso? É a principal pergunta. Na tentativa de melhorar essa realidade, o governador Rodrigo Hollenberg anunciou recentemente uma reestruturação no governo. A reforma do primeiro escalão atingiu também a Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável. O governador foi em busca de um nome com experiência no ramo de micro e pequenas empresas. O novo secretário, Antônio Valdir Oliveira Filho, é funcionário de carreira do Banco do Brasil e foi diretor superintendente do Sebrae. Será que apostar na iniciativa privada pode ser uma boa alternativa para sair da crise? Será que essa realidade pode ser mudada a curto ou médio prazo? Para responder essas e várias outras perguntas, nós convidamos o novo secretário de Economia e Desenvolvimento Sustentável, Antônio Valdir Oliveira Filho. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. Prazer enorme estar aqui com vocês. O senhor já esteve aqui conosco, né? Isso. Em outro cargo e agora está aqui como secretário. Qual o principal desafio ou os principais desafios que o senhor vislumbra aí pela frente? São muitos, mas eu acho que o principal é poder criar um ambiente para que o nosso empreendedor possa se desenvolver. Se tem uma alternativa para sair da crise, essa alternativa está no setor privado, ela não está no setor público. Aliás, a saída para a crise, ela só está num canto, é gerar riqueza, é deixar o nosso setor produtivo trabalhar. Se a gente deixar o setor produtivo trabalhar, eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar soluções. Primeiro grande passo, nós precisamos lutar para ampliar a desburocratização que iniciamos aqui no Distrito Federal. Aqui nós aprovamos uma lei em 2015, ela foi sancionada, o Ministério Público contestou, pediu a inconstitucionalidade da lei e nós recentemente ganhamos no tribunal, onde o tribunal reconheceu que a lei era constitucional, podia ser colocada em prática. Essa lei, que eu batizei de Lei Guilherme Afif Domingos, é uma lei que separa a propriedade do terreno, do lote, da autorização para que você monte o seu negócio. É daí que sai a liberdade para que o Brasil formal possa conhecer o Brasil real, porque nós temos uma realidade econômica das mais diversificadas e que está crescendo na informalidade, porque o Brasil real não consegue ser enxergado pelo Brasil formal. Essa lei vai nos garantir isso. Nós conseguimos com isso no Distrito Federal facilitar o processo simplificar esse processo de abertura, licenciamento, baixa de empresa, e é isso que nós precisamos avançar e avançar muito. O empreendedor, quando ele tem a ideia de um negócio, ele é rápido, ele é ágil, rapidamente ele coloca ela em prática. O Estado tem que acompanhar essa velocidade e dar a esse empreendedor a segurança jurídica para que ele possa desenvolver sua atividade. Se nós conseguirmos isso, eu não tenho dúvida que nós vamos gerar emprego, gerar riqueza para poder sustentar o Estado. Porque passou da hora de mudar essa lógica de sustento do Estado. Nós precisamos lutar para que poucos paguem muito e não, muitos paguem pouco e não poucos paguem muito, quando a gente tem hoje com relação aos impostos, os tributos. Ninguém aguenta mais essa carga tributária. Então, se nós enxergarmos esse Brasil real, muitos empreendedores se formalizam, muitos pagarão poucos impostos e nós teremos condições do Estado dar o benefício à sociedade que ela tanto quer. Mas na prática o quê? Eu tenho um meu endereço. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário de Economia e Desenvolvimento Sustentável, Antônio Valdir Oliveira Filho. Secretário, a gente vive, como nós falávamos aqui, uma crise muito grande, né? Um número de desemprego muito grande. A grande pergunta é possível ganhar dinheiro nessa crise? Sem dúvida, sempre é possível. Oportunidades existem. A gente costuma dizer que na crise o dinheiro não some, ele muda de mão.
aquele empreendedor que é acomodado, aquele empreendedor que não quer se mexer, que não é ousado, ele perde o lugar para o empreendedor que está buscando entender o que aconteceu com a crise, o que o cliente quer. Então, tem oportunidades na crise. Ninguém tem dúvida disso. Aliás, tem gente que ganha dinheiro e fica rico na crise, como tem gente que perde na crise. O mercado, ele funciona assim. O que é importante? O empreendedor precisa entender qual foi o movimento da crise. Aonde a crise bateu? Como a crise atingiu o seu cliente? O que o cliente quer? A mudança do cliente é quem vai dar o tom para o empresário, para o empreendedor. Então, empreendedor não tem que ter medo de crise. Aliás, empreendedor não tem medo de quebrar. Todo empreendedor quebrou pelo menos uma vez na vida. E quem não quebrou, se prepare que vai passar por um momento de dificuldade. Você sabe qual é o segredo do empreendedor? É a volta por cima. É enxergar no fundo do poço a oportunidade que aquele empreendedor tem para fazer a diferença. E isso é o que ele faz. Esse momento de crise acontece muito isso. Então a gente pode dizer com segurança que tem oportunidade na crise, sim. É só saber aproveitar. E o senhor está levando essa visão empresarial, de empreendedor, para dentro do governo, né? De fato, está sendo uma nova experiência. Eu provei com essa decisão de que eu tenho a alma de empreendedor. Eu saí da minha zona de conforto, da minha condição estável e tranquila. É diretor superintendente do Sebrae. Como diretor superintendente do Sebrae, para assumir esse desafio, porque eu acho que a vida ela é feita assim, as conquistas são assim. E eu sempre defendi que o empreendedor tinha que fazer isso. Eu não podia fazer diferente. E eu tenho certeza que eu vou ter vitórias e conquistas justamente por conta disso, porque eu não me acomodei. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu acredito muito nisso, sempre acreditei. Eu sempre disse que o desenvolvimento ele estava no nosso setor privado. Nós temos um setor produtivo no Distrito Federal que nos orgulha muito. Não é fácil abrir as nossas empresas, fechar as contas todo dia, sustentar as famílias, espalhado pelas regiões administrativas nesse mundo que a gente tem, com uma carga tributária enorme, com obrigações acessórias que nos atrapalham muito. Parece que o Estado até atrapalha em vez de ajudar. E mesmo assim os empreendedores estão ali, sustentando o Estado. Porque esse dinheiro que sustenta o Estado, ele vem da riqueza produzida pelos nossos empresários, pelo nosso setor produtivo. Então, o setor produtivo, ele não desiste, o empreendedor, ele não desiste. Ele não desiste nunca. Ele consegue dar a volta por cima, ele consegue encontrar as oportunidades. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós estamos tendo sinais já de mudança da nossa economia. Eu acho que o crescimento econômico do Brasil vai voltar e ele vai começar aqui, pelo Planalto Central. Ele vai começar por Brasília. A nossa economia, se Deus quiser, vai dar grandes sinais de mudança e de novas gerações de emprego. 2017 vai ser melhor do que 2016? Com certeza, mas vai ser pior do que 2018, porque vai ser melhor do que 2017. Nós temos que acreditar muito nisso. Eu acho que o empreendedor, ele é isso. O empreendedor não vê o lado negativo das coisas. O empreendedor vê sempre o lado positivo, porque nós temos que ser otimistas. Nós temos que saber que, mesmo com todas as dificuldades, nós vamos vencer. Tem uma pessoa muito importante na minha vida, que me ensinou uma coisa. Ela disse assim: Valdir, quando você achar que o problema não tem solução, que aquele problema não tem jeito, é impressionante, a solução aparece. Todo problema tem uma solução. Isso vale para a vida, né? Isso vai valer também para os nossos empreendedores. A nossa economia está com muita dificuldade. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário de Economia e Desenvolvimento Sustentável, Antônio Valdir Oliveira Filho. Secretário, Brasília, a capital do país, sempre foi conhecida como a capital dos concursos, né? Nós temos muitos servidores públicos aqui em Brasília. Isso tende a mudar? Precisa mudar. Eu tenho uma frase que eu repito muito, que é: existe vida além do Estado no Distrito Federal. Nós temos que mostrar para os nossos jovens que a oportunidade do empreendedorismo é o futuro que eles precisam. O setor público, ele está quebrado, ele está falido. Ele não tem como contratar ou sustentar os empregos mais como ele era antes. Ele é muito importante, ele sustenta os nossos consumidores, mas não na escala em que vinha. Venderam esta imagem de Brasília, nós precisamos vender uma nova imagem. Vender uma imagem para os nossos jovens de que vale a pena investir no Distrito Federal. Vale a pena fazer uma opção pelo empreendedorismo como uma opção de vida.
porque aqui tem grandes oportunidades. Nós temos uma boa renda per capita, um bom consumo. O bom empreendedor seguramente tem grandes chances no Distrito Federal. As pessoas em geral têm medo de arriscar? É natural, é natural. Não é fácil, como conversamos sobre zona de conforto, sair da zona de conforto, tomar a decisão que eu tomei, é muito difícil. É natural que as pessoas fiquem com receio, mas o empreendedor, o verdadeiro empreendedor, ele está preparado para enfrentar risco. Risco é difícil, é diferente de incerteza. Risco é medido, é calculado. O empreendedor está pronto para o risco. Então, eu acredito que com todas as dificuldades que os nossos jovens têm, até pela formação, eles agora estão refletindo muito mais sobre isso. O que nós precisamos é investir mais nesse tema empreendedorismo nas nossas escolas, nas nossas universidades. A gente precisa levar isso para os nossos jovens, porque a saída para o Distrito Federal, a saída para Brasília está no setor privado, não está no setor público. Ele precisa enxergar isso como uma oportunidade. Para um jovem que está nos assistindo, ainda não entrou no mercado de trabalho e pensa em abrir o próprio negócio, iniciar ali uma pequena empresa, quais as principais sugestões, as principais dicas que o senhor daria para essa pessoa? Sabe, uma coisa que sempre me perguntam é assim, Valdir, o que está dando certo no Distrito Federal para eu apostar? E eu sempre respondo, se eu soubesse eu não estava aqui, eu já tinha entrado e já tinha feito. Na verdade, duas coisas são importantes para que o negócio dê certo. Primeiro, você precisa se identificar enquanto vocação. Você já imaginou alguém que não gosta de animal montar um pet shop? É impossível. Então, primeira coisa, se identifique enquanto vocação. Encontre uma atividade que você gosta, que você se identifica. Segunda, você precisa conhecer o mercado que você está se inserindo. Conhecer fornecedores, conhecer clientes, conhecer concorrentes. Enfim, todos os stakeholders que rondam esse negócio. Se você se conhece enquanto vocação e você conhece o mercado em que você está se inserindo, as suas chances de sucesso são enormes. Essa é a grande recomendação. É muito interessante isso que o senhor está falando, porque a vida requer um planejamento, né? E o brasileiro, geralmente, ele faz tudo ali. Não basta só ter a vocação, não basta só a oportunidade de passar na sua porta. Você tem que estar preparado para ela. Então, se preparar é importantíssimo para que o negócio dê certo. Capacitar, ir atrás de uma boa consultoria, fazer um bom plano de negócio, são passos importantes para que um empreendimento, para que uma empresa tenha sucesso. Então, é importante isso. Não basta só a oportunidade passar na sua porta. Não basta só ter vocação. Você tem que estar preparado para isso. E o Sebrae pode ajudar? E outra pergunta, tem cursos de graça para as pessoas? Tem cursos gratuitos? O Sebrae tem muitas oportunidades para isso. Gratuitos, subsidiados. O Sebrae é uma grande casa. Deixei agora recentemente o Sebrae, mas o Sebrae é uma grande casa do empreendedor do Distrito Federal. Lá o empreendedor seguramente terá todo o suporte que ele precisa para alavancar os seus negócios. Eu vim para a Secretaria do Desenvolvimento com a certeza de que meu principal parceiro para conseguir alcançar